Então vou usar uma solução desengraxante para fazer o início do processo aqui. Já está saindo bem mais limpo. Vamos pegar uma nova aqui só para garantir, que eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu vi num vídeo. Um vídeo lá do pessoal do Hot Rod Garage, se não me engano. Enfim, sei que eu vi na internet isso aí. E eu quero testar para ver se realmente funciona. Então tá aqui, tá saindo limpo já, isso aqui é sujeira do meu dedo. Vamos pegar esse lado aqui que tá limpinho, não sei se vocês conseguem ver. Isso aqui é pelo lado de dentro do papel. Beleza, tá saindo limpo já. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Agora o que eu vou fazer vai ser usar um óleo ATF. Eles falaram que essa dica que eu vi diz que usando aí um óleo ATF, que é o óleo da direção hidráulica, a gente consegue tirar muito mais sujeira. Por exemplo, no momento que está saindo limpo aqui o papel, a gente usa o limpa ali com óleo ATF, que ele tem uma propriedade de limpeza, segundo eles. E com isso a gente consegue limpar melhor ainda e já deixar pré-lubrificado, impedindo que de repente enferruje, alguma coisa assim, no momento que a gente está fazendo a montagem do motor. Vou fazer o teste então. Deixa eu abrir aqui o óleo. Vamos lá, vou pegar aqui um paninho limpo, uma toalha de papel limpa, vamos ver. Tá. Bom, para ver o vermelho do próprio óleo aqui, né? Putz, não é que realmente saiu? Olha a sujeira aí. Que incrível! Em todos os cilindros aconteceu a mesma coisa, depois que eu já tinha, não estava mais saindo sujeira com desengraxante, eu passei o ATF e saiu sujeira ainda. Então o que eu vou fazer agora, passei em todos eles, vai ser dar uma segunda passada com ATF, mas uma coisa que eu notei é que o papel, ele deixa um pouquinho de sujeira ali no, por assim dizer, uns fiozinhos assim, umas penugenzinhas, por assim dizer, no cilindro. Então depois que eu passar esse, eu vou passar aí com um pano, né, de algodão aqui, sei lá, acho que é de algodão isso aqui. Vou passar o óleo com isso aqui para tirar todas essas penugenzinhas e aí os cilindros vão estar prontos e limpos. E agora eu vou para limpar ali os furinhos aqui, os locais onde vão os tuchos. Melhor forma que eu achei para limpar ali o alojamento dos tuchos foi usando aqui também um pano, lógico, colocando solução desengraxante, né? E empurrando esse pano lá para dentro com a chave de fenda. No momento que eu empurro lá para dentro eu consigo girar ele. E tirar a sujeira. Acho que tá dando pra ver aqui. Qualquer coisa que eu vou ter que usar vários paninhos desses para deixar bem limpo, né? E depois um final para colocar aí o óleo ATF e também fazer a limpeza final. Bom, posso dizer que o óleo ATF cumpriu a função aí. O teste que eu queria fazer para ver se realmente funcionava, se limpava mais, realmente funciona.
tá? Isso aqui achei muito interessante, eu lembrei que não foi num vídeo do Hot Rod Garage, foi num outro vídeo, não me lembro o nome do canal agora, mas eu vi eles montando um motor lá de Jay-Z, é um motor Nissan, e eu vi essa dica aí deles fazendo, usando esse óleo. Então, interessante, bem interessante, eu achei. Já fiz aqui o que eu queria. Relembrando aí, então, eu limpei aqui os cilindros, limpei o alojamento dos tuchos, onde eles vão ali. E além disso, eu já limpei também aqui as buchas de comando. E eu creio que é isso que eu vou limpar usando esse óleo aí. Ao menos que eu lembre, tá? O restante da montagem eu vou usar um óleo normal, não vai ser um óleo ATF. Vou usar algum que tem aqui em casa sobrando, algum restinho, alguma coisa, que é só para realmente deixar lubrificado para a primeira ligada. Vamos adiante, e o próximo passo agora vai ser pegar os tuchos, limpar bem eles, para começar a fazer a montagem colocando eles aqui no bloco. Acho que agora ficou mais claro, ficou melhor de ver. Então estou com os tuchos aqui, virar um pouquinho para cá, aí. Estou com os tuchos aqui, que nem eu comentei já antes. Na retífica eles misturaram todos os tuchos, eu levei em sacadinhos com número de cada um, mas infelizmente na retífica eles misturaram, até onde eu sabia o tucho deveria ficar pro câmbio do comando, por exemplo, que ele já estava antes, por eu estar usando os tuchos usados aí. Não foi o que aconteceu. Agora ninguém é de ninguém, como eu já disse, então o que eu vou fazer vai ser dar uma boa limpada neles e depois para fazer aí a montagem em bloco. Vamos nessa. Então limpei todos os tuchos aqui. Agora eu vou começar a montar. Já estou aqui com o óleo que eu vou usar no motor, que vai ser o óleo Rimola RT4X, o mesmo óleo que eu usei no Gol. Vai ser esse que eu vou usar nos primeiros 1000 km do carro. E no final por assim dizer, depois também vai ser o mesmo óleo. Bom, não tenho a ordem aqui de montar. O que eu vou fazer vai ser mergulhar aqui o tucho no óleo, para que ele fique completamente banhado aí. E depois disso, colocar aqui no motor. Fazer isso para todos os tuchos. Botar outra câmera ali em cima para vocês acompanharem o processo. Feito isso, agora é a vez do comando de válvulas. O que eu vou fazer aqui, eu vou dar uma limpada nele, como de praxe. Depois eu vou deixar ele lubrificado aí pra gente seguir no processo. Bom, certamente aí eu paguei pela limpeza das peças, mas escovando e passando a chave aqui nessa engrenagem, que é o que toca a bomba de óleo, tirei bastante sujeira. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, não acharem que é brincadeira. Não é isso que eu espero de uma peça limpa, né? Infelizmente aí. Coisa que eu não falei, né, mas talvez seja interessante aí pra vocês saberem, é que eu volto toda hora passando aqui uma escova aqui em cima da minha bancada, por assim dizer, pra garantir que não vai ter nenhum pó nem nada. Então, ao invés de eu passar um ar comprimido, eu tô escovando, passando aqui pro chão, e depois eu vou varrer o chão em um dado momento. Mas a ideia é que não contamine aqui essa limpeza que eu fiz no bloco do motor, né? Enfim, então, seguindo aí, terminei aqui a limpeza do comando. O que eu vou fazer agora vai ser passar aqui o
o óleo, né? Tanto no comando aqui quanto nos canos. Para essa parte aqui, eu lembrei que eu tinha ali um molicote concentrado, então eu misturei aqui no óleo e eu vou usar isso aí para já lubrificar aqui essa parte do comando antes de botar ali no carro. Ou melhor, no bloco, né? Então o bloco já tá aqui certinho, vamos começar aqui então. Vocês podem ver que o óleo ficou de outra cor aí, bem mais escurecido, que não chega a ser um problema. Se eu tivesse uma graxa molicote, eu iria passar até, que dizem que é interessante passar aí no comando, nos caminhos de comando, porque isso aí é uma coisa que demora mais, uma das coisas que mais sofrem quando o motor liga, ao menos pelo que falam. De qualquer forma, eu pretendo pressurizar aí o motor antes de ligar dele, pressurizar o óleo, né? Garantir aí que eu tô com uma pressão, que tá dando a pressão já necessária, antes de seguir no restante. Vou passar para outra câmera aqui. Então, como vocês viram, montei o comando aqui, tomando cuidado para os cames não pegarem aqui nas buchas, nem nada assim. Para isso que eu coloquei o dedo aqui nessa ponta e fui apoiando. Vocês veem que tem um buraquinho ali. Fui apoiando ele para direcionar ele aqui dentro. O próximo passo agora vai ser montar a chapinha que vai aqui com os 2 parafusos. E eu vou montar aí ela já. Já tô com os parafusos limpos, está tudo separado. Tá aqui a trava do comando. Vou montar ela aí e já mostro para vocês o resultado. Chapinha aí de controle do comando. Coloquei os 2 parafusinhos. Isso aqui é uma Torx, deixa eu dizer para vocês. Depois eu digo para vocês ali o tamanho. Mas o aperto é 1,1 kg. Então foi muito útil o meu mini torquímetro. Para um aperto tão leve. Com certeza se eu usasse o torquímetro grande, eu iria ter estourado esse parafuso. Aqui o comando tá girando livre, tá girando bem. Então, até então, tudo certo. Próximo passo agora, vou dar uma limpada aqui em todos os mancais, passar um óleo bem fino neles, né? Colocar as bronzinas, depois vou vir com o virabrequim. Virabrequim, até quando eu for botar ali, eu vou falar um pouquinho para você sobre o balanceamento que eu fiz, né? Depois do virabrequim, venho com os mancais, propriamente dito, essa capa aqui do mancal, né? Já que elas já estão com as bronzinas ali, mas eu vou conferir se está tudo certo. Parafusos e aperto. Vamos começar aí. As bronzinas aqui, elas são todas iguais, tá? Já limpei ali elas, que nem eu mostrei pra vocês. Não tem nenhuma que seja de um tamanho diferente. O único detalhe é que aqui no centro, no mancal central, vou puxar pra cá, a gente tem essas arruelas de encosto aqui, ó, que vão apoiar o virabrequim. Pelo que eu vi, o escrito, deixa eu ver se tá mostrando, o escrito, ele fica pro lado de dentro. Então, elas vão ir ali. Antes de eu botar aqui as bronzinas, eu vou colocar um pouquinho de óleo. Bem pouca coisa mesmo. Assim eu aproveito e já passo o dedo e sinto se tem alguma sujeira, alguma coisa. É importante que não tenha nada por baixo também, porque com o aperto que a gente vai dar depois, se tiver alguma sujeira, alguma coisa, isso aí pode prejudicar a própria bronzina, porque é bem fino o material. Tá.
Vou tomar cuidado porque é bem afiado também aqui. E aí, a bronzina ela tem essa unha, por assim dizer. E aqui o bloco, ele também tem. Então a gente vai tomar cuidado para encaixar. Eita. Para encaixar os dois, deixa eu ver. Não marcou nada, tudo certo aqui. A gente vai só passar um óleo de leve aqui na parte de trás. Não precisa se preocupar em passar óleo aqui na frente ainda, porque isso aqui depois, antes de botar o virabrequim, a gente vai passar um pouquinho. Vamos encaixar a unha ali, pressionar para baixo. E dá pra ver que ficou certinho o encaixe, inclusive o furo aqui de lubrificação tá no lugar correto. Vou colocar o restante aqui das bronzinas. Lembrando que não dá para esquecer que no meio a gente vai colocar essas aqui, ó, que é as arruelas de, por assim dizer, de encosto, né? Vamos seguir aqui. Vou mostrar de perto aqui. Então estão todas as bronzinas encaixadas. Um encosto aqui no meio, importante. Perfeito. Agora, teoricamente eu iria só botar aqui depois a capa dos mancais. Só que antes disso, eu já vou preparar elas, tirar todas as bronzinas, limpar por baixo, passar o óleozinho na capa e na bronzina e deixá-la de lado. Fazer isso realmente para garantir que não tem nada por baixo, nenhuma sujeira, nem nada que depois possa me prejudicar aí no uso do motor. Então terminei aqui a capa dos mancais, como vocês viram. Já posicionei elas aqui na numeração correta, de 1 a 5. Então mancal 1 ao 5, pela posição que eu botei o motor aqui de cabeça para baixo. O 1 é a frente do motor. Parte lá da polia da bomba d'água, por exemplo, né? E o 5 é a parte de trás, a parte do volante e coisas do tipo, certo? Próximo passo agora, vou pegar o virabrequim, limpar todo ele, passar óleo ali nos cames, por assim dizer, né? Aqui. Garantir que todos esses canais de lubrificação estão limpíssimos, tudo certo. E aí eu desço o virabrequim aqui pro meu bloco. Vamos adiante. Então eu tô com o virabrequim aqui, como vocês viram ali, limpei ele todo, né? Além disso eu também conferi que todos os furos de lubrificação estão com passagem correta. E agora eu vou colocar um óleo aqui nele, nos colos. Já vou colocar igual no das bielas, já que eu tô com a mão na massa, mão no óleo. Tô colocando um tanto sem me preocupar muito com quantidade, se vai ser muito ou pouco, porque esse óleo é meio fino, então ele vai escorrer um tanto dele, então sem tanto estresse. E que nem eu falei pra vocês, mandei balancear aí o virabrequim. Levei em Porto Alegre, até vou botar
na descrição desse vídeo aqui o local, que agora eu me esqueci o nome, mas custou R$ 140. Segundo o rapaz que balanceou lá, ele disse que estava 2 gramas fora. E uma marca que a gente consegue ver, esse furo mais brilhoso ali, ó, é um furo onde foi feito o balanceamento. Aqui é a mesma coisa. Agora focou, certo? Bom, antes de descer aqui o virabrequim, vamos colocar um óleo aqui nas bronzinas também. Não adianta se enlouquecer porque grande parte desse óleo que a gente vai botar vai escorrer. Então se a gente botar um monte de óleo, o que vai acontecer é que vai ter um monte de óleo na bancada aqui. E aí, vamos colocar o nosso vira. Importante garantir que as arruelas de encosto ali no meio estão no lugar certo. Que no caso aqui estão. E o próximo passo agora vai ser começar a botar as capas aqui do mancal. Vou passar para outra câmera enquanto eu coloco elas no lugar. Então estão aí as capas instaladas. O que eu vou fazer agora vai ser colocar os parafusos. Só em um dos livros que eu vi, em um dos materiais, que dizia que precisava trocar o parafuso da capa aqui da parte de baixo. Os outros dois falaram que esse não precisaria trocar, mas o de biela e o do cabeçote sim. Então o que eu vou fazer vai ser manter os de baixo, por questão de custo, etc. E cruzem o dedo aí comigo que eles não vão estourar no momento que eu estiver apertando. A gente vai lubrificar aqui a rosca e, além disso, o encosto aqui em cima, de onde o parafuso vai apertar. A gente pode colocar um pouco de óleo aqui nas capas e depois a gente coloca aqui também. E aí vamos colocar o parafuso, ele deve entrar bem, deve entrar quase que tranquilamente na mão até próximo do final. Vamos ver se vai ser o caso aí. Os parafusos entraram muito bem até o final na mão. Como vocês viram, esse aqui do mancal número 2, eles não quiseram entrar. Tirei a capa, limpei a rosca de novo, né? Coloquei os parafusos no óleo ali. Depois disso eles entraram sem problemas. Então, se daqui a pouco eu forçasse, talvez isso que eu estava forçando ia mudar o torque depois que eu ia aplicar e podia me prejudicar, né? Então, fica a dica aí para vocês. Se pesar por algum motivo, voltem atrás. Esse é o momento de voltar atrás. Limpem tudo, tentem de novo. Por mais que seja chato, vale mais a pena que estourar um parafuso depois e daí tem que retirar todos os restantes dos parafusos, levar para retífica de novo, enfim. É um trabalho muito, muito grande, né? É o que eu
considero pelo menos aí como dica. Aqui eu mostrei no vídeo as setas. As setas apontam para frente do motor, novamente para onde vai a bomba d'água. Eu vou falar isso várias vezes, eu não me importo de repetir, que foi uma coisa aí que eu vi vários vídeos, né, e acho que é importante que a gente tenha isso em mente, porque às vezes se confundem o cilindro número 1, o número, por exemplo, mancal número 1, podem pensar que é o de trás próximo ao virabrequim, mas não é o caso aqui, no caso do nosso motor Endura. Tá montado aqui, o virabrequim tá girando, tá? Eu não dei o torque ainda, eu acredito que no momento que eu der o torque, talvez ele vai até girar mais liso. Vou encostar os parafusos, vou pegar a chave e encostar eles, e depois disso eu vou aplicar o torque, que no caso aqui desses parafusos, da parte de baixo, é 9,5 kg. Main bearing cap. Então, só para ficar registrado aí. Vou encostar eles, depois eu vou ter que botar o bloco no chão para botar o pé em cima e conseguir aplicar o torque necessário. Então, como vocês viram ali, fiz o aperto. 9,5 kg. O motor está ficando cada vez mais pesado para mexer. Faz parte, falta pouco aí. O aperto, eu não vi nenhum material. Ordem de aperto dos parafusos aqui, dos mancais. Então, eu segui uma teoria, por assim dizer, uma ordem, que é de espiral, pelo que chamam, tá? Então, o que eu fiz aqui? Comecei por esse aqui de baixo, do mancal número 3, vim aqui para cima, pro lado de cá, para cá, mancal número 2, para cá, mancal número 5 e faz a volta para cá, termina nesse aqui. Recapitulando, então, a ideia é fazer esse movimento aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Ficou claro, né? Uma coisa que eu já notei é que no momento que eu apertei aí os mancais, o virabrequim tá girando muito fácil aqui. Bem tranquilo, bem leve. Não tô sentindo nenhum tipo de folga nesse movimento, que é o correto realmente. As arruelas de encosto estão ali no meio. O comando tá girando bem. Não tá agarrado nem nada. Então, essa parte aqui acho que está ok. Próximo passo vai ser no bloco, né? Vai ser colocar aqui os pistões, as bielas com pistão, etc. para apertar. Mas antes disso eu preciso colocar os anéis nos pistões, que eu não fiz ainda. Então eu vou descer esse bloco aqui da mesa, dar uma limpada na bancada e vamos começar a botar os anéis nos pistões aí.